Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo. Eu vou mostrar aqui 4 alimentos, pelo menos, que o Adventismo proíbe comer antes de mostrar cada um deles e os motivos pelo que eles julgam ser pecado ou errado. Vou explicar o que a Bíblia diz sobre alimentos impuros de forma breve para melhor compreensão do assunto. Depois eu vou falar do café, do chá, da coca e do porco e por que eles julgam que isso é pecado ou errado. Essas proibições, na visão adventista, foi dada por Ellen White num de seus livros Conselhos sobre Regime Alimentar. Foi algo adaptado por ela e aceito pelo Adventismo por ela ser o espírito de profecia e a profetisa do Adventismo, onde eles são obrigados a seguir os seus ensinos, mesmo que não estejam em conformidade com a Bíblia. Sobre esse assunto, eles se baseiam em Levítico capítulo 11, onde cita os animais impuros. O Velho Testamento não tratava os animais impuros como pecado, mas na questão de higiene e saúde. Quando uma pessoa pecava, ela tinha que fazer um sacrifício como reparação pelo pecado. E o comer animais impuros não era exigido nenhum sacrifício. Não havia nenhuma punição por isso, indicando que não era pecado. Veja em Levítico capítulo 11, lá diz que deveria lavar as vestes e seria imundo até a tarde, caso comesse, caso tocasse um animal morto. Fica claro então que nenhum alimento torna uma pessoa impura ou pecadora, nem mesmo no Velho Testamento e no Novo, muito menos, porque nem fala sobre isso. Este termo impuro não significa pecado, mas algo sujo, algo sem valor, como era chamado o sangue da menstruação, o sêmen, o esperma da ejaculação, que era algo impuro, já que depois que saiu do corpo já era algo impuro sem valor mais. Então quem tocava um animal impuro deveria tomar banho e trocar de roupa para tirar a impureza. No deserto não havia saneamento e nem havia refrigeração, armazenamento adequado e nem os cuidados de higiene adequado. Por isso essas questões eram apenas de saúde e não questão sobre pecado. Era uma questão sanitária mesmo, mas não questão de pecado. No Novo Testamento não existe nenhuma restrição. Não existe animal impuro no Novo Testamento. Veja o que Jesus disse em Marcos 7, verso 15. Veja aí. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Nada. Mas o que sai dele. Isso é que contamina o homem. Então Jesus disse, pecado não é o que entra pela boca, é o que sai. Nada que entra dentro do homem o contamina, a não ser no seu organismo, com doenças e tudo mais. Só na questão de saúde. Jesus se referiu aqui à alma, ao seu interior, à sua comunhão com Deus, não na questão de pecado. Jesus quis dizer que nenhum alimento torna uma pessoa impura, a não ser o seu organismo, mas não faz com que ela peque. A visão do Adventismo é semelhante à dos fariseus, de exigir essas coisas e acusar os que não fazem. E eles ensinam as pessoas que tem que ser assim. A salvação é pela graça e não por regras humanas. Aqui em Marcos capítulo 7 foi uma advertência que Jesus deu aos fariseus e hoje serve para o adventismo. Vamos ao primeiro aqui, vamos para o café. Café e chá. Eles dizem que não pode porque tem cafeína. Mas o paracetamol também tem cafeína. Então, e outros medicamentos também.
Quando o médico receitar um remédio, você vai perguntar se tem cafeína? E muitos outros alimentos industrializados que têm conservantes, corantes, remédios também são drogas, né? Existem muitos alimentos. Mas quem disse isso, os ensinos do Adventismo, não são originalmente deles, são de Ellen White. O livro Conselho de Regime Alimentar, página 421. Veja na sua tela. Eu vou ler apenas alguns trechinhos mais importantes. O chá é venenoso para o organismo, disse Ellen White. Os cristãos devem deixá-lo em paz. Veja, você tem que parar de tomar chá para que ele fique em paz, para que o chá fique em paz. A influência do café é até certo ponto a mesma do chá, mas o efeito sobre o organismo é ainda pior. Sua influência é estimulante. Os bebedores de chá e de café apresentam no rosto os seus vestígios, a pele torna-se pálida. Veja, então quem toma chá e café, a pele fica pálida. Não sei de onde que ela tirou isso. Tornando um aspecto sem vida. Veja bem, comigo isso não aconteceu. Não se lhes vê no semblante o brilho da saúde. Então, na mentalidade dela, no cérebro dela, quem toma chá e café, você vê no rosto da pessoa visivelmente que ela não tem saúde. Meu Deus, que doenças de todas as espécies e tipo têm sido trazidas sobre os seres humanos pelo uso de chá e café. Essas condescendências prejudiciais devem ser renunciadas, não apenas uma, mas todas, pois todos são danosas e destruidoras das faculdades físicas, mentais e morais. Então o chá e o café destrói a faculdade física, mentais e morais. Destrói a mente da pessoa e moral. O que o conhecimento moral tem a ver com café? A mente da pessoa é um conjunto de valor, normas, né, sobre o conhecimento certo e errado e tudo mais. Não tem nada a ver com café e chá, prejudica o físico, a moral da pessoa, a mente da pessoa, prejudica coisa nenhuma. E pior é você que acredita nisso, você é pior que ela. A única forma de não se contaminar com alimentos é morando no sítio, você plantar o seu próprio alimento orgânico, você plantar sua comida e criar sua própria galinha, seu próprio frango, seu próprio animal de criação, de corte, porque senão não tem como. E a Coca-Cola se aplica ao mesmo princípio do café, né? A cafeína. Vamos lá então. Eles citam a passagem de Paulo, sempre falam isso, onde Paulo diz que o corpo é o templo do Espírito Santo e não pode ser destruído. Um erro muito grave de interpretação, e este versículo não se trata de alimentos, ou não se trata de comer alimentos que faz mal ao organismo. Destruir o corpo aqui não é comida, não. Destruir o corpo é como o pecado. O único pecado contra o corpo é pecado sexual. 1 Coríntios 6, verso 18 diz: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que peca sexualmente peca contra o próprio corpo. O único pecado contra o corpo é o pecado sexual, e não beber Coca-Cola, café e chá. Vamos lá agora, o porco, que é o mais tradicional. A Bíblia nunca disse que era pecado comer porco. Era apenas na questão da higiene, como eu já citei. O porco criado solto podia ter vermes, e ainda hoje pode ter. Mas hoje a criação do porco é diferente, ele é fechado, desverminado, vacinado, né? Tem especificação da vigilância sanitária. Hoje é diferente, não é um porco solto criado comendo porcaria pelo chão, como era, e como em sítios aqui no Brasil faziam isso também, criavam solto, e o risco de doença era maior. Hoje é diferente, então era apenas uma questão sanitária. E tinha outros animais também que era proibido, não era só o porco, como a lebre, o coelho e outros, e não apenas o porco. Eles dão muito ênfase ao porco, não sei porquê. Eu não sei o que eles têm contra um torresminho, tão gostoso o torresmo, eu como. Porco frito, porco a pururuca, porco com virado de feijão com porco e um ovo frito em cima, eu como. No Novo Testamento só é proibido comer sangue de animal e coisas sacrificadas aos ídolos. Atos 15 e 29.
que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada. Veja bem, coisas oferecidas a ídolos, divindades. Sangue, no caso o chouriço, e a carne sufocada, o frango estrangulado no caso. E da fornicação, que são pecados sexuais. Né? Veja que aqui não cita o porco e nem o sábado. Isso aqui foi o Tiago, se não me engano, que disse no concílio de Jerusalém, que alguns queriam aplicar coisas da lei na igreja, daí eles fizeram esse concílio para explicar ao povo, né, o que era e o que não era proibido. Veja que ele não citou que nem o sábado e nem o porco. Ele disse sangue, carne sufocada, pecados sexuais. Só isso, só no resto você pode comer o que quiser. Tira o sangue do porco e coma ele. Colossenses 2,16, bate o martelo. Bate o martelo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Veja bem, o adventista não pode te julgar porque você come porco. Comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, lua nova e dos sábados. Quando um adventista te julga porque você não guarda o sábado e bebe coca, bebe café, chá e porco, eles estão fazendo papel de fariseus. Me desculpe, mas é o mesmo papel do fariseu. É a mesma coisa. Colossenses 2,16 diz exatamente o contrário dos que fazem os adventistas. E eles julgam fazendo o mesmo papel de fariseus. Me desculpe a expressão, mas o papel é o mesmo. E no Novo Testamento estão purificados por Cristo e nada é imundo. Veja que Deus disse para Pedro, naquela visão, lá que ele teve no capítulo 10, que Deus purificou todos os alimentos. Então, se você faz isso, não é problema por questão de saúde. Né? Muito alimento faz mal, coca demais faz mal, café demais faz mal. Se você não come porco por questão de higiene, de saúde, de medo de pegar uma doença, não tem problema. Se você é vegetariano, se você se restringe de certos alimentos por questão de saúde, não tem problema nenhum. Continue firme na sua convicção. Mas não trate isso como pecado e não condene as pessoas que fazem isso, que comem. Não condene as pessoas como pecadoras. Você pode orientar as pessoas na questão de saúde. Entendeu? Na questão de saúde, você pode orientar. Mas não condenar a pessoa como pecador porque come porco. E isso você não pode fazer. Nem a Bíblia fazia isso, nem Jesus fez. Né? Então, fazer isso não é problema. O problema é se você faz igual os fariseus faziam. Condenar os que não fazem igual a você. Né? Aqueles que não fazem aquilo que Ellen White ensinou. Oh, me desculpe, mas Ellen White não era uma pessoa normal. Ela tem muitos ensinos que não tem nem cabimento. Ela falou cada coisa. Ela diz que testa larga é sinal de inteligência, testa grande e larga é sinal de inteligência, e mais um monte de coisa que eu considero bobagens. Não tem cabimento o que essa mulher ensinou. Então você que acredita nela, me desculpe, mas você tem que rever bem isso aí e largar a mão disso, porque não tem cabimento. Se você gostou, você clica em gostei. Creio que não ofendi porque falei a verdade. Se não gostou, problema seu. E é isso aí. Até o próximo.